A questão pra mim é o seguinte, cara. Se não tá afim de jogar, avisa que a torcida não assiste o jogo. Mas o papel que os jogadores do Cruzeiro estão prestando é ridículo. É um desrespeito com a torcida do Cruzeiro. A falta de interesse, a falta de vontade, a falta de entrega, a enganação no Campeonato Brasileiro chega a ser absurdo. E tamanho o desrespeito com a torcida do Cruzeiro. Desrespeito a essas 5 estrelas, o tamanho e o peso dessa camisa. Hoje o Marlon fez a falta e depois abriu a barreira e nós tomamos o gol. Um cai-cai dos jogadores do Cruzeiro. Falta, jogador do time adversário correndo e o marcador do Cruzeiro trotando atrás do cara. Isso pra mim é um desrespeito. E eu não vou falar aqui pros jogadores, não vou falar pro Diniz, não vou falar pro Matos. Vou falar pra você, tá, Pedrinho? A torcida te apoia, a torcida gosta de você, a torcida confia em você, Pedrinho. Mas, na minha opinião, tá? Reveja tudo aí, meu amigo. Reveja tudo, porque as contratações, você gastou um puta de um dinheiro, as contratações, nenhuma delas está rendendo. Nenhuma delas está rendendo. E esse descompromisso dos atletas dentro de campo é uma falta de respeito. Porque hoje o Cruzeiro oferece a melhor estrutura, o melhor CT, o pagamento está em dia e os caras estão fingindo que estão jogando. E pode ficar puto com o que eu tô falando, pode torcer o nariz, pode não gostar, faz o que quiser. Azar! Eu não tô nem aí porque vocês pensam, eu me preocupo com o Cruzeiro. Porque tem gente aí que fala que ama, que o Cruzeiro é isso, que é minha vida, que não sei o que lá. Se fosse, não estavam se prestando para esse papel ridículo que vocês estão fazendo no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o foco é a Sul-Americana, então avisa, irmão, para ninguém ver o brasileiro. Porque tá claro que o Cruzeiro abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pegou o reserva do São Paulo, taca. O Bahia era adversário direto, empate. Fluminense vindo de derrota pro Lanterna. O Fluminense vindo de derrota pro Lanterna, toma, taca. Agora pega o Flamengo com o time reserva, toma de novo. Habilita o Inter no Brasileiro. Então, até quando o torcedor vai ter que aguentar isso aí? E o pior de tudo é que hoje é um elenco de mimados. E eu tô falando pra você, jogador, um bando de mimado. Porque não joga nada. E se a torcida cobra, ainda acha ruim. Ainda acha ruim se o torcedor cobra. Então para de justificativa, para de terceirizar a responsabilidade, beleza? Ou se existe um boicote ao Diniz, ou se não está satisfeito, então chega e faz que nem homem, senta, conversa e resolve. Porque pra mim empresa é o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão, é hierarquia. Então se o Diniz quer fazer as loucuras dele, que vocês façam o que ele tá falando, porque ele que é o treinador. E eu não tô passando pano pro Diniz aqui não, que a campanha dele é ridícula até agora. Não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Na verdade tem uma vitória só desde que ele chegou ao Cruzeiro. Então Pedro Lourenço, abre o olho com o departamento de futebol, que torrou dinheiro para montar esse elenco, e não tem ninguém rendendo nada dos caras que foram contratados. E os jogadores do Cruzeiro, pra mim, o que falta pra vocês é vergonha na cara. E falta respeito, porque amor eu não cobro de jogador mais não. Mas falta respeito de vocês pela instituição Cruzeiro Esporte Clube. Uma vergonha a partida de hoje. E eu falo mais, tá? Se ganhar a Copa Sul-Americana, não vem querer jogar nada na cara da torcida não, tá? Porque é obrigação. Não estão fazendo mais que a obrigação para quem joga no Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo. E o gol foi daquele jeito. Que eu acho que tem muito torcedor do Cruzeiro querendo soltar uns palavrõezinhos, né? Valuzeiro, boa tarde para você. O que você pode me dizer desse Cruzeiro e Flamengo? Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Cruzeiro com mais uma atuação ruim, dessa vez sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Cruzeiro tomou um gol que só ele, Cruzeiro, toma, né? A gente tem que deixar claro que só
o Cruzeiro consegue tomar esse tipo de gol no campeonato, é muita facilidade. O Marlon se desgarrou da barreira e na zona mista ele deu a entender que os companheiros se desgarraram do movimento que ele fez. Né? Ou seja, são 4 jogadores errados e o Marlon fez o certo no gol porque ele achou uma grande ideia fechar o ângulo do goleiro Cássio. Lembrando que é o Cássio que orienta a barreira. Enfim, só que tem muito mais, não é apenas responsabilidade do Marlon. Os jogadores como um todo, o tempo passou nos últimos mais de 3 meses. A diretoria trocou o comando técnico do Seabra e antes que digam que o Seabra foi injustiçado, o Seabra somou 7 pontos em 24 disputados. O departamento de futebol entendeu que o técnico Fernando Seabra não era capaz mais de tirar deste elenco no Brasileiro e na Copa Sul-Americana, mesmo com ele tendo feito o último jogo bom do Cruzeiro, bom, tá, pessoal? Que foi aquele lá contra o Libertad, que o Cruzeiro venceu por 2-0. O Fernando Diniz completou o 8º jogo ontem. O Cruzeiro, para mim, do próprio Fernando Diniz, começou a dar um passo para trás. O Diniz chegou contra o Libertad, achou uma partida ok, teve a expulsão do Romero, depois o jogo contra o Vasco, competiu contra o Fluminense, perdeu o gol com goleiro, sem trave, sem torcida, sem campo, e veio o jogo contra o Bahia, onde o Cruzeiro fez o resultado e tomou um gol desses que o Cruzeiro só toma na temporada. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tem 39 pontos disputados nos últimos 13 jogos. O Cruzeiro conquistou 9. Ninguém está falando que o Cruzeiro deveria ter mantido o pique da remada, brigando pelo G6, mas esse time é realmente para conquistar 9 pontos em 39? E quando eu disse aqui que o Cruzeiro atravessava uma crise no Campeonato Brasileiro, não era esse o recorte. Debocharam de mim no programa, disseram que eu estava fazendo uma celeuma no Cruzeiro e que não havia crise. Pois bem, tá aí agora. 13 jogos do retorno, quase um turno completo, 39 pontos disputados após o jogo contra o Botafogo e o Cruzeiro somou incríveis 9 pontos. Para fechar, o Atlético Goianiense tem 4 vitórias no retorno, o Cruzeiro tem 2. E com a vitória do Atlético Goianiense ontem para cima do Atlético, o Atlético Goianiense passou o Cruzeiro, fez 13 pontos contra 11 do Cruzeiro. Mas o detalhe, o Criciúma tem um retorno melhor do que o do Cruzeiro. E aí, vai trocar o Diniz de novo? Tá aí. O Valu pontuou coisas bem importantes para a gente levantar aqui. E o Genta estava balançando a cabeça de forma positiva quando estava ouvindo tudo que o Valu estava falando. Muitas coisas aconteceram nesse jogo, né? É um jogo que a gente pode destrinchar ele em várias partes pra gente relatar. Gente, o que te incomodou tanto vendo o jogo do Cruzeiro ontem? Tem me incomodado muito algumas declarações assim. Os primeiros 25 minutos foram de muita intensidade, só que eu não sei se informaram pra essa galera, futebol tem 90, né? Outra coisa, eu acho que tá na hora de começar uma cobrança mais pesada pra cima dos atletas, sabe, cara? Porque tá muito fácil pra essa turma. Tá na hora desses caras darem uma resposta. Isso é absurdo, sabe? Isso é obsceno. Isso tinha que estar no Xvideos, velho. Isso é sério. Isso tinha que estar no Xvideos. Isso é uma sacanagem de grosso calibre, sacou, cara? Então tá na hora dessa turma dar resposta. É Matheus Pereira dar resposta, o Marlon dar resposta. Esses caras precisam fazer alguma coisa em campo pra mudar. Que não adianta a gente chegar... Adianta, o Diniz tem a culpa dele? Tem. Mas ficar aqui, o Diniz isso, o Diniz aqui. Quem resolve em campo são os caras. Parece que não querem resolver. Mas, Genta, tem um problema do Diniz pra mim que é muito grave. Cara, assim, eu gosto do Diniz. Eu falei aqui que não acho, ontem aqui, eu falei que não acho que seja erro a contratação do Diniz. Acho que ele tem que ficar pra próxima temporada, porque a contratação do Diniz foi pensando em 2025, não foi uma contratação pensando em 2024. Só que quando a gente olha pra esse time e olha pra forma como ele tem jogado, eu acho que o Diniz precisa dar passos atrás. Ele precisa dar passos atrás. Não tem jeito. Peraí, mas que passos atrás? O Caio Jorge perdeu um gol sem goleiro, um passo pra trás, velho. Não, mas não é isso, cara. A gente assistiu ao jogo ontem. Isso é um lance de 10 segundos. Eu não sei se te informaram, mas o jogo tem 90. Você acabou de falar isso aqui. Pois é, mas o gol é a coisa mais importante do jogo. E durante os 90 minutos o Cruzeiro pega a bola. Você sabe. Aí ontem teve um lance que pra mim é emblemático do que foi o jogo do Cruzeiro. O Caio Jorge perdeu aquele gol? O Vidalba pega pelo lado esquerdo da defesa. Ele levanta a cabeça pra dar um passe, não aparece ninguém. E quando aparece, o Caio Jorge chuta pra fora. Mas quando aparece é o Caio Jorge, é a única da opção. Mas é o único jogador que dá opção. E, inclusive, nesse lance foi o Caio Jorge que tentou, correndo pra trás, tentar receber a bola. E aí ele leva a desvantagem porque ele tá correndo pra trás,
o zagueiro tá pressionando a saída de bola. Pronto, Thiago, fica fácil. O Diniz, eu tem sei, as é bonitinho demais. Eu tenho minhas convicções, todo mundo tem suas convicções. Mas, cara, não dá pra você ficar 100% do seu dia abraçando as suas convicções. Isso. Eu tenho que também. passar por cima de convicções que eu tenho Calma. pra sobreviver. O No meu Seabra trabalho, caiu- na minha vida, no meu relacionamento. A vida é Concordo assim, com você. cara. O Seabra caiu por causa das convicções dele. Porque Eu se, fico com a se segunda não opção. tá dando certo, se não tá dando certo, alguma coisa tem que ser alterada. Mais uma vez, nenhum gol foi de saída de bola. Cara, a falta A falta, é o Marlon não fez saída a de falta bola. por falta de qualidade dele, velho. Já tinha cobertura, ele não tinha que fazer a falta. E da mesma forma que ele não tinha que abrir barreira. Não é culpa do Diniz, o Caio Jorge, com o goleiro deitado no chão, acertar o Gandula lá atrás. Não é culpa do sistema, não é culpa da forma de sair jogando. A gente tava lá no ataque, também- nós não vocês estão eu falando lá de também trás. Como é que a concordo. saída vai melhorar com o William, com um time que conquistou 9 pontos em 39, tentando dar chapéu e caneta Pois na linha de é, fundo? justamente. Isso Me é culpa do responde. esquema. Isso não E é aí? culpa do esquema, Você velho. põe na conta do Diniz? É Não, mas fácil. é dá. questão de repartir essa culpa, não ficar nem só no Diniz, nem só nos jogadores. Os É claro jogadores que são os maiores responsáveis. Mas sem eu também dúvida. acho que tá os jogadores mostrando- eu acho que tem um problema responsáveis. sério no Cruzeiro, que os 13 principais jogos- jogadores hoje rendem abaixo do que Os 13 podem. jogos tem um recorte de 8 jogos do Seabra e 5 do Diniz. Ninguém tá falando que o Diniz tá ok. É, Eu não só tá. discordo de vocês. Ele não vai trocar a característica dele. Agora, Deveria. mas ele não vai. Quem trouxe tem que saber disso. Agora, o que o Diniz tem que entender é que, além dos processos que ele acha que tem que continuar, tem uma tabela que tá batendo na porta. Como ele vai fazer o time voltar a ganhar? Pois isso é um mano. problema que Mas ele tem eu que tô com resolver. dó, Um dos trabalhos do treinador é justamente identificar momentos ruins de atletas, momentos ruins do time como coletivo, e aí ele também fazer alterações. Mas A gente quais viu, inclusive, alterações? recentemente no O Wallace Atlético, não rende, o põe pra Milito, jogar por e não exemplo, rende. assumiu no Atlético, depois de muito tempo sendo teimoso, ele falou numa coletiva, eu vi que meus jogadores não estavam num bom momento, meu time não estava num bom momento, e eu alterei um pouco a forma Eu do time concordo, jogar. mas isso Ele não- foi contra a própria convicção dele. E isso é importante, sabe por quê? O Diniz acaba conseguindo um privilégio que nenhum outro treinador tem. Ele é o único treinador que todo mundo fala assim, não pode dar meses pra ele ficar treinando a equipe sem ter resultado. Mais ele ou precisa. menos, né? O campeonato tá aí agora, gente. Mas aqui- Se ele não treinar a equipe agora, se ele não conseguir o resultado agora, ele vai treinar um time que pode estar fora da Libertadores no ano que vem, que não é o Do objetivo. jeito que o Cruzeiro vai. Independente. Pode estar fora da Libertadores. Indep- E aí qual que é a graça disso? Aí vai jogar bonito, mas vai jogar bonito mineiro, sul-americano e brasileiro? É que o campeonato não é nota. Não é nota. Ah, nota 10 pra esse estilo Pera de aí, jogo. só um minuto. Independente do esquema que ele implantar, tentar dar um chapéu lá atrás, pode ser o esquema que for, 4-4-2, 3-5-2, a porra que for, não vai mudar. Mas tá o pegando jogador campeonato também é simples. encorajado a Gente, jogar, Pega a o jogar processo dessa forma. geral, cara. Gente, Calma. vamos respirar, calma. Menos. Calma. Pra gente fazer os potinhos aqui. Eu tô daquele jeito aqui hoje. autorar. Eu tô daquele jeito. Ó, o Fernando Diniz, ele tem 8 jogos pelo Cruzeiro. 1 vitória, 3 derrotas e 4 empates. A torcida... Agora eu quero perguntar pra vocês. A torcida dá certo em vaiá-lo? E será que ele fica no cargo caso não conquiste a Sul-Americana? Eu tô chamando a atenção pra isso, porque tava correndo as imagens ali. Pode até encher a tela aí, gente. Enche a tela. Porque essa imagem aí foi de um momento de reclamação da torcida do Cruzeiro, de parte da torcida do Cruzeiro pra cima do Diniz. Eu queria que vocês já estão falando do Diniz, tá tendo debate sobre o Diniz, mas qual o peso de tudo isso que está acontecendo, sabendo que estamos às vésperas do maior jogo da história do Cruzeiro dos últimos tempos? Qual que é o peso disso Eu tudo? só acho que a indignação não pode ser seletiva. Por exemplo, quando o Diniz tira o Matheus Pereira ontem, a torcida xingou. Eu tava Aos ali, 13 minutos, E é um né? erro da Independente. torcida. Pera aí, aos tá? 13 A minutos. torcida xingou. Ele é o treinador, Só concordo que- com vocês. Mas a torcida tá errada nesse caso. Tá errado. Isso é difícil eu falar que a torcida tá errada. Mas, cara, o Matheus Pereira, ele tem uma empáfia tão grande. Ele acha que ele joga tanta bola. E ele não joga absolutamente nada há um bom tempo nesse ano. Há um bom tempo. Cara, ele se posiciona como se ele fosse o Alex. Deram a 10 do Cruzeiro pra ele acha que ele é o Alex. Cara, ele não está jogando absolutamente nada. Nada. E Aí, sai como olha lá, Thiago, a saída dele, ó. se sentisse. Ele sai como ele se sentisse injustiçado. Como se ele estivesse sendo injustiçado. Olha lá. Injustiçado Um o pouco quê, arrogante, cara? Injustiçado o quê? Tá jogando nada, fica penteando a bola o tempo inteiro no meio-campo. Aqui, eu não sei vocês, eu achei a forma que ele deu a entrevista é meio
alfinetando. Irônico. Irônico. A palavra é arrogante, irônico. né? Irônico. E aí, vocês acham que isso mexe com o grupo? Pode falar. Ô, Elton, sabe o incômodo? Quer dar a resposta pro Diniz? Falar assim, você tá errado. Sabe, jogar a torcida contra o Diniz, joga bola, pô. Come a É igual bola, o Thiago falou, cara. Já tem, um período longínquo que o Matheus Pereira não tá fazendo nada. Aí começou a dar patada em jornalista na saída, né? Começou a dar patada, aí parou de dar patada, começou a ser irônico. Agora o treinador substitui ele fala... O Cruzeiro não é só o Matheus Pereira, mas não é mesmo, Matheus. Você ainda tá longe de fazer parte da história do clube, Ele cara. e qualquer um desse grupo. Vocês estão longe. Esse grupo, e principalmente a parte dos jogadores que permaneceram em 2024, eu não sei se o departamento de futebol, que tem tantos homens que conhecem o Cruzeiro, a história do Cruzeiro, como o Alexandre Matos, o caso do Edu Dracena, que inclusive viveu dentro de campo, vocês não têm nenhuma premiação de terem conseguido manter o Cruzeiro na Série A 2024, tá, pessoal? Isso não conta como conquista. Vocês estão tentando alcançar algo na Sul-Americana. É só para deixar bem claro. E o Matheus Pereira, assim, ele falou que não entendeu. Espero que ele tenha entendido quando ele tenha assistido a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, dizendo por que sacou o Matheus Pereira, que inclusive... isso que o Thiago está falando, como não joga um bom tempo, ele que esteve durante boa parte do campeonato na seleção da Placar, do Bola de Prata, nessa exata rodada ele deixou. Porque não adianta, Matheus Pereira, as suas boas atuações de uma boa parte do campeonato não vão sustentar uma premiação para você e nem tampouco que você seja uma peça que não tem um jogador hoje, tirando o Cássio para mim, e eu tenho notado, o Romero e o Matheus Henrique parecem ser os jogadores que mais conseguem entender o que o Diniz está tentando fazer. Além do Cássio, você vai falar o que do Cássio? Ele está montando barreira, a barreira está criando vida e andando sozinha, sem a vontade dele. Agora, de resto, muita dificuldade Acho que o do João Cruzeiro Marcelo também. Sim, fizeram uma boa partida também. Agora, o Diniz tem que resolver esses problemas. Eu acho que dentro do recorte que é justo do Diniz, o Cruzeiro deu passos para trás. No jogo contra o Lanús, no jogo contra o Flamengo, eu considero por ser o 8º jogo, considero até que foi a pior apresentação do time dele. Ô Genta, semana passada, quando o Cruzeiro ganhou do Lanús, a gente fica com aquela sensação assim, agora vai. Agora a turma entrou, a turma encaixou, a turma comprou a ideia. É possível dividir esse time, ou a cabeça desse time? Será que eles entenderam que estão tão próximos de um título e isso acaba atrapalhando no desempenho dentro do Campeonato Brasileiro? Ou eu estou viajando? Se eu estiver viajando, você pode falar. Cara, sabe o que é difícil? É um momento que os caras tinham uma oportunidade gigantesca da torcida vir com eles. Fazer um jogo honesto contra o Flamengo, sabe? Fazer um bom jogo. A torcida não acredita. Você não acha que veio de uma classificação, faz um jogo honesto com o Flamengo, mesmo que não ganhe, mas faz um jogo honesto, joga bola. E não era o time principal do Flamengo. Não Por era. mais que seja um elenco de muita qualidade. Extremamente qualificado. Não é um time que joga Extremamente toda qualificado. semana, que joga toda hora. O erro do Só Marlon. quebrando, você vai continuar, tá, gente? Só para pincelar claro. isso aí. O time que jogou ontem do Flamengo disputa G8 no Campeonato Brasileiro. Ele disputa contra ele mesmo. É G8 fácil. Pode continuar. O erro do Marlon, eu não acho que é o cara, a cabeça tá na lua, na final da Sul-Americana, entendeu? E são coisas assim, cara, que o torcedor aí... Pô, o time tava muito mal. Aí a gente começa a criar. Como ninguém fala o que tá acontecendo, a gente começa a pensar, pô, será que o grupo tá rachado? Será que não tá? Aí depois do jogo do Lanús, todo mundo se abraçando, o torcedor vem, lá, estão fazendo crise no Cruzeiro, né? Estão falando que o grupo tá rachado, os caras estavam se abraçando. Aí acaba um jogo desse, o Matheus Pereira vai lá e é irônico na entrevista. Pô, velho, o Valor vive falando isso. Vocês querem abraçar o treinador? Jogue pelo treinador. O Seabra saiu por causa das convicções e o resultado não vinha. Vai cair. O Diniz está jogando? Não, nós estamos fechados com o Diniz. Mas ninguém joga, os resultados não vêm, entendeu? Não, o Diniz não joga porque o papo tem
alguns jogadores não agradando. Então, beleza. Entendeu? Não Então, joga assim, com o que eu acho- agrada, não joga eu com o que desagrada, não joga de jeito nenhum, Não tem como, né? Há você, 3 lógico que meses. você não vai tirar o foco. Excelente. O jogo é dia 23 ainda, Eltinho. Não tem condição Ainda? desses Você não acha que caras. Você tem que Tá ficar ali, em não? nível competitivo Não, até a cacete. final. Ah, não, velho. 2 semanas pro jogo, Ah, velho. pô, 2 semanas pode acontecer trem demais, Thiago. Nossa. Não, na verdade é que são em um muitos segundo jogos. você pode morrer. Para o mas Cruzeiro conseguir ser não quer dizer que competitivo vá. contra o Racing, que jogou ontem contra o Barraca Central, inclusive, venceu 2-0, é o terceiro, tá, Cruzeiro? No Campeonato Argentino. O time que o Cruzeiro enfrentou e teve dificuldades, o Lanús, tá 20 posições atrás do Racing. Que tá O Racing, jogando o isso. Racing, inclusive, superou o River Plate na tábua de classificação, chegando aos 34 pontos. O Racing já era favorito antes do jogo de ontem. Vamos ver o que acontece nos próximos... O Cruzeiro tá faz mais jogando 2 demais, jogos E e o é uma Racing partida contra o também. Flamengo, Você tem que estar motivado Genta, pra jogar. dólar. Tem aquele meme. Tem culpa pra todo mundo? Não, faço não. Diretoria, Tem, pô. jogadores, treinadores. Tem, é um organismo. É. Né? Um organismo ali. Você tem, pô, tá ruim? Quem tem que cobrar? O Alexandre. Ah, o Alexandre é o CEO. Então, quem é o Pelaipe? É o Dracena? Quem vai cobrar? Ou tá ali pra ficar recebendo? Cobrar O todo Dracena mundo. ontem saindo na turma, ele dando tapinha nas costas. Deixa Tem pra que lá. cobrar Então, todo sabe? mundo, ô Genta. O elenco é o principal responsável. Deixa eu Mas eu então, também acho que o elenco é o principal responsável. Não, mas isso eu acabei de falar aqui no começo. Nós Principal. temos que cobrar jogadores. Eles que entram em campo. Quem perdeu o gol não foi o Matos, não foi o Pelado, não foi o Dracena, foi o Caio Jorge na frente do goleiro com ele caído. Não adianta. Aí, bicho, não tem esquema no planeta que se salve de um atacante não, que você vive de desculpa. fazer gol, Você dar uma vai me bica. desculpar. Mas Você vai desculpar. faltou repertório pro Cruzeiro durante a partida. O Cruzeiro faltou tem a uma consistência oportunidade do durante Cruzeiro. 90 minutos, Isso tem Genta. faltado. O Ô, próprio gente, mas Diniz o Cruzeiro fala... foi campeão da oportunidade Copa do durante Brasil 90 dando um chute a minutos. gol. O Cruzeiro Não foi foi campeão só da Copa isso. do Brasil. Não foi um só jogo fazendo foi. isso. Não foi Um só jogo, o fazendo Cruzeiro isso. do Mano Menezes, 90 minutos. Ele deu um chute a gol e classificou. Não, é diferente. Ah, é não, diferente. que, aí é diferente. Os caras estavam Ah, realmente focados em ganhar aquela competição. Fernando Diniz analisou o desempenho do Cruzeiro e avaliou a atuação de Matheus Pereira, apontando a falta de consistência da equipe após a derrota para o Flamengo. O técnico explicou que Matheus Pereira não conseguiu fazer pressão durante o jogo e precisou ser substituído. Ele também destacou que o time tem sofrido gols evitáveis, o que tem custado pontos e vitórias. Apesar de apenas uma vitória em 7 partidas que garantiu a classificação à final da Comebol Sul-Americana, o treinador ressaltou a importância de manter a consistência e melhorar as atuações da equipe. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!